E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer tijolos de isopor. Isso mesmo, tijolos de isopor super realistas. E foi com esses tijolos que eu fiz esse background que vocês estão vendo aqui ao fundo. Essa parede de tijolos super realista, parecendo uma parede rústica. E lembrando que se você curte esse tipo de conteúdo, se você gosta, já dê seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e agora roda a vinheta e bora pro vídeo. Aí aqui, na realidade, eu peguei esses isopores que estavam jogados, no caso, peguei nos comércios aí, né, no caso, eles estavam jogados. E para mim não ter que comprar o isopor, eu peguei isopor que ia pro lixo mesmo, no caso, para a gente poder aproveitar o máximo do material sem custo, ter o mínimo de custo possível. Daí eu peguei esse material e aqui o que eu vou ter que fazer? Vou ter que tirar essas partes que eu não vou poder usar para fazer os tijolos, tirar essas partes, separar eles aqui e tornar em chapas, tornar ele tudo como se fossem chapas, mais ou menos como essa aqui, como essa aqui, que daí eu vou utilizá-las para fazer os tijolinhos a partir de Muito bem, agora que a gente já tem os filetes aqui desse tamanho, na verdade, nós vamos fazer mais ou menos, eu fiz tudo o tijolinhos aproximadamente 6 centímetros de largura e eu vou fazer com aproximadamente 21 centímetros. Muito bem, daí eu vou fazendo assim, ó, fazendo uns pequenos cortes assim, para tornar ele mais rústico, tá vendo? Ó, eu posso até fazer uns arranhados assim, ó. Ele ficar com uma característica um pouco mais rústica, tá vendo? Ó, assim, nas beiradas, texturas assim, ó. Eu recomendo, se você tiver em casa, você também pode usar uma lixa. Eu vou usar uma lixa mais grossa aqui, ó. Usar uma lixinha, se você passar assim, ó, nas laterais, ó, ele também vai tornar um ar de mais rusticidade também. Tem o tijolo. Já temos 2 tijolos aqui, ó, para vocês verem. Ó. 2 tijolinhos aqui, com acabamento rústico. Ó, você pode ter uma ideia. Agora a gente vai mostrar como que a gente vai fazer a pintura do tijolo, para ele ter aquele efeito natural, aquele efeito realista que a gente está tentando produzir, tentando reproduzir. Primeiramente, a gente vai precisar de alguns materiais. Eu vou estar utilizando para pintura a tinta PVA, que é essa tinta aqui, ó. Ela é uma tinta acrílica, tinta PVA. Normalmente utilizada, está marcando aqui, tinta fosca para artesanato. Normalmente utilizada para artesanato. A gente vai estar utilizando as cores vermelha, amarela, laranja, branca, marrom e a tinta preta. A gente vai estar utilizando pelo menos essas cores, seria interessante você ter. Claro que você pode criar algumas cores a partir das cores primárias se você quiser, mas eu aconselho você estar utilizando essas cores aqui. Depois a gente vai estar utilizando alguns pincéis. Eu tenho aqui vários pincéis. O tamanho deles não importa muito. O interessante é que se forem pincéis maiores, você tem um aproveitamento melhor. Você pode ter um aproveitamento melhor. Esses pincéis aqui, eu vou estar utilizando um pincel, até porque eu tenho bastante pincéis, vou estar utilizando um pincel para cada cor. Na verdade, eu acho melhor até para não estar misturando as cores, mas se você não tiver mais de um pincel, você pode também estar lavando eles e utilizando, mas eu prefiro utilizar um para cada cor. Eu vou estar utilizando uma bandejinha dessa de isopor para misturar as cores. Cola branca eu vou estar utilizando. Essa cola pode ser cola branca, cola cascoresa, a marca não importa. Aquelas colas de colar madeira você pode estar utilizando.
Também aconselho você ter um potinho com água, que é primeiro para amolecer a tinta, já que a tinta é a base d'água, quanto para lavar os pincéis, caso você precise. Para uma das partes eu vou utilizar, eu fui ao redor de casa e eu achei terra mesmo. Qualquer terra que você encontrar, você pode utilizar com areia também, que acredito que funcione bastante. Você que mora em apartamento, de repente se não tiver acesso, pode passar em um material de construção, você consegue lá, com certeza, muito fácil. Mas se caso você tiver terra, eu prefiro utilizar, até porque a gente está tentando imitar a realidade. Eu vou precisar uma bacia para estar colocando a terra sobre o tijolo e tal, uma bacia como essa, uma peneira, dessas peneirinhas de peneira chá, inclusive essa eu já usei bastante. E eu procurei, para ter uma noção, para ter uma referência de qual é a cor, eu procurei achei um pedaço de tijolo maciço, tijolo velho mesmo ao redor de casa, que ele vai estar me ajudando justamente na criação da cor. Também um pedacinho de cerâmica, um pedaço de telha. Se caso você não tiver acesso a esse material, você pode também utilizar olhar uma imagem na internet e tal, e tentar aproximar, porque tem várias cores de tijolo, várias cores de cerâmica, então o ideal, esse foi o que eu fiz como referência, né, para o meu tijolo. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente vamos pegar o tijolinho aqui, tijolo de isopor nosso que a gente produziu, né? Eu vou pegar a tinta PVA preta, vou abrir aqui para você ver, ó. Inclusive vou usar na tampinha ali. E o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai tentar... Por que a gente vai utilizar o preto como fundo? Justamente para essas frestas que tem no tijolo, esses ruídos que tem, essa parte mais crespa do tijolo, o interior das brechas ficarem mais escuro, para dar aquela sensação de profundidade no nosso material. Então o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar a tinta preta aqui, ó, e a gente vai passando aqui. A gente vai deixar ele secar, vou colocar ele secar. Eu inclusive deixei secar por mais ou menos aproximadamente um dia por aí. E o que a gente vai fazer agora? Agora eu já tenho um tijolo aqui que eu já pintei ele anteriormente, ele já está seco, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tinta marrom, a tinta PVA marrom. A gente vai pegar a tinta PVA marrom, essa aqui inclusive já usei bastante. Como o tijolo já está seco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro pincel aqui e a gente vai, primeiro, está tudo preto aqui, então a gente vai começar agora a dar forma a esse tijolo. A gente vai começar a dar forma a ele. O que a gente vai fazer? Pegar um pouquinho de marrom aqui e a gente vai passar nessa lateral aqui, ó. Agora que a gente já pintou o interior dele, vai ficar bem mais escuro, e aqui começa a clarear. A gente já pintou de marrom aqui, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar a tinta PVA vermelha. Não, pegar a tinta vermelha. Vou pegar, como eu falei, um pincel pro vermelho, novo pincel pro vermelho. Vou colocar aqui, ó. Vou usar até o que está na tampinha. E já, sem esperar secar, se você quiser esperar secar, beleza, mas não precisa. Até porque o ideal é que ela se misture, né? Você já vai começar a pintar aqui, ó. Tá vendo? Passado todo vermelho aqui, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar a cola branca. Não precisa esperar secar. Se não quiser esperar secar um pouquinho, não tem problema. Mas eu já opto por, na minha opinião, não precisa esperar secar muito. Daí você vai passar um pouquinho de cola branca aqui, ó.
Vou passar mais ou menos assim a cola branca em cima, tá vendo? E agora com um pincelzinho, só para um outro pincel, se você quiser. Se quiser usar a mão mesmo, pode. Mas se não quiser sujar tanto as mãos, você pode passar. Ó. Vai passando um pouquinho de cola aqui assim. Vai espalhando. Agora a gente vai pegar aquela terra que a gente pegou. A gente vai pegar a bacia. Vou pegar a bacia aqui. Vou colocar aqui dentro, né? Ó. Assim. Vou colocar aqui dentro e agora a gente vai pegar aquela peneirinha que eu mostrei no vídeo e a gente vai pegar um pouquinho de terra. Pode peneirar antes, mas eu já acredito que para facilitar e até para colocar em cima, você pode peneirar na hora. Já coloca um pouquinho de terra aqui, ó, assim, um pouquinho de terra. Você peneira um pouquinho aqui por cima, tá vendo? Ó, peneira um pouquinho aqui por cima, ó. Agora eu vou deixar ele secar um pouquinho, se você quiser deixar secar bem, pode. E agora a gente vai partir para a parte da produção. A gente vai produção da tinta, da nossa tinta que vai cobrir todo o tijolo. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai pegar a cor branca. Vamos utilizar a cor branca, porque se você observar aqui, ó, a nossa cerâmica, ela não é muito escura, ela é uma cor mais clara, ela mais pende para um laranja, assim, um amarelo queimado, não chega a ser bem um amarelo queimado, é mais para um laranja mesmo, cor de terra mesmo, né? Então a gente vai utilizar a cor branca, primeiramente vamos pôr a cor branca aqui, vamos colocar aqui um pouquinho de branco, vou pegar um pouquinho da tinta PVA branca, claro que isso vai depender da dimensão do seu projeto, né? O meu, no caso, foi uma parede grande, então só para você ter uma noção, daí você vai tendo que calcular o quanto de branco vai ter que ir, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de vermelho, um pouquinho de tinta vermelha, PVA vermelho, ó, porque a gente tem que aproximar ali, um pouquinho de vermelho, e aqui eu vou misturar um pouquinho esse vermelho com esse branco. Vocês sabem que vermelho e branco ele dá a cor rosa, né? Ó, estamos com uma cor rosa aqui. Mas não é essa cor que a gente quer produzir. Não é rosa que a gente quer produzir. Inclusive vou colocar um pouquinho mais de branco. Lembrando que essa mistura não precisa ser muito precisa, né? Muito exata. É uma mistura para tentar aproximar, né? Vou pôr um pouquinho mais de branco aqui. Tem a cor branca aqui e eu vou misturando essa tinta. Eu vou misturando, vou tentar criar primeiramente um rosa bem clarinho. Um cor de rosa bem clarinho. Agora que a gente já tem esse cor de rosa bem clarinho, o que a gente vai fazer? Agora eu vou pôr um pouquinho de amarelo. Lembra que eu falei da necessidade de ter a cor amarela? Então vamos pôr um pouquinho da cor amarela. Inclusive essa minha amarela aqui já está bem diversificada, já está um pouco inchada. Pôr um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de amarelo aqui, muito bem. Vamos misturar ele já, para a gente já ver a cor que vai ficando. Talvez a minha cor seja um pouquinho, eu vou pintar um pouquinho ali. Talvez a minha cor seja um pouquinho mais clara só. Tá vendo? Um pouquinho mais clara. Talvez. Para resolver esse tom um pouquinho mais claro, o que eu vou fazer? Coloco um pouquinho de marrom. Botou só um pouquinho de marrom. Vamos olhar agora. Olha. A cor praticamente se copia, ela está um pouquinho mais claro, pouca coisa, mais claro. Mas como eu disse, não precisa ser tão preciso assim. Vamos pegar até o tijolo aqui para vocês verem. Ó, vamos pegar aqui o tijolo. Olha ali, olha a cor. Ó. Claro que depois ela tem um processo de secagem. Então quando essa cor secar praticamente, olha ali, ela praticamente vai se copiar ao tijolo. Como eu disse, se quiser pôr um pouquinho mais de marrom, até a gente pode. Vamos colocar um pouquinho mais de marrom. Cores que sejam, ó, olha ali, olha aqui a semelhança. Olha aqui. A semelhança ficou
praticamente, ó, se eu apagar um pouquinho, ó, ela praticamente se iguala a cor. Então, tendo essa cor, você já tem basicamente o necessário para produzir. Agora vamos pegar esse pincel aqui. Vocês estão vendo o tijolo como que ele tá. O fundo dele tá meio avermelhado ali, que esse é o efeito ideal mesmo. Já tem um pouquinho de cola e nós temos a terra aqui por cima, os grãozinhos de terra peneirado aqui por cima. A gente agora vai pegar essa tinta, olha aqui, e vamos passando assim. Daí agora a criatividade é sua. O que você pode, o que eu sugiro para dar um pouquinho mais de entonação? Você pode pegar um pouquinho de laranja, olha aqui, um pouquinho de laranja, passar aqui, o que eu normalmente faço. Passar por cima um pouquinho mais de laranja aqui, ó, para dar uma laranjada no seu tijolo um pouco. Você coloca um pouquinho de laranja, passa aqui também, pronto. Nós temos um tijolo. Isso aqui depois de seco, quiser pôr um pouquinho mais de branco em umas laterais assim, não tem uma regra básica, entende? Mas não tem uma regra muito rígida, né, no caso. Ó, feito isso, temos aqui, já temos o tijolo aqui, ó, bem naturalista no caso, bem no caso natural, no caso, uma semelhança com o natural, ó. E aqui tá ele, ó, fazendo todos os tijolos assim, um pouquinho mais de longe, ó. Muito bem, agora que a gente já fez os tijolinhos, né? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a base onde esses tijolinhos vão ser colados, no caso. A base onde os tijolinhos vão ser colados, eles, para poder ficarem na parede, né? Para eles não serem, para você não ter que colar um por um cada tijolinho. Então eu tenho aqui um papelão que você encontra aí, papelão em quase que qualquer supermercado você encontra caixas de papelão. Assim, um detalhe, quanto maior o papelão, melhor. Quanto maior esse papelão for, melhor, porque você tem um aproveitamento de espaço. Esse papelão eu achei em gráficas. Por que gráfica? Em gráficas normalmente vem aqueles rolos de adesivo, de lona, aqueles rolos grandes, entende? E daí normalmente, acho que em loja de tecido talvez que vem em caixa também você encontra. Eu encontrei esse papelão aqui, ele mede aqui 75 centímetros e meio, basicamente, por 1,40. 70 centímetros e meio, 75 centímetros e meio por 1,40. É um papelão bem grande, ele vai dar um bom aproveitamento. Só que acontece que o nosso tijolo, ele já é um pouco, de certa forma, escuro. Ele não é tão claro assim, como você pode ver. Se eu colar aqui, ó, o papelão, em cima só do papelão, ele não vai dar tanto destaque para o papelão. Observando as fotos de paredes de tijolo de verdade, normalmente a massa que tem preenchida no meio dele é uma massa mais clara, é uma massa branca, muitas vezes é branca mesmo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar uma tinta, dessa vez eu vou usar uma tinta mais barata até, uma bem em conta, que é essa tinta aqui, ó, Tempera Guache. Eu vou utilizar um rolinho, desses rolinhos que você encontra em qualquer loja de tinta, para ser mais fácil, até inclusive vou usar um mais pequeno, poderia ser um maior, mas por um momento eu tenho esse. Pode ser pincel? Pode ser pincel também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa tinta e a gente vai pintar todo o fundo de branco, para depois a gente poder estar colando os tijolinhos nele. Agora a gente vai fazer a parte da colagem dos tijolos. Eu comprei essa cola aqui, que eu comprei na papelaria. A moça me disse que é para colar isopor. Na verdade ela diz aqui que ela cola cortiça, isopor, EVA, madeira e papel, ela disse. Então a gente vai experimentar essa cola. Na verdade eu nunca usei ela. E a gente vai utilizar ela para colar. Como que a gente vai colar? A gente vai seguir o padrão, mais ou menos, que os tijolos têm. Um padrão numa construção. Vou deixar uma distância de mais ou menos uns 5 milímetros entre cada um deles, não precisa ser tão espesso, já que
Os tijolos não são tão grandes também, torno de 20, né? E daí depois a gente vai montando dessa forma aqui. E aqui no final, para mim deixar pronto para encaixar, eu vou colar só uma parte, entende? Eu vou colar uma parte e outra parte eu deixo. Na outra eu faço a mesma coisa, na outra eu faço isso aqui, ó. Eu decidi, para dar um ar de acabamento mais legal, pegar massa corrida e usar essa negócio de confeitar bolo aqui, e daí eu estou passando entre os tijolinhos, passando aqui, e depois de passar assim, eu pego um pincel assim, passo aqui, na verdade não faz mal, depois se derramar um pouco por cima, pego um pincel e vou passando assim, que nem... Vou passar um paninho limpando, e daí vai ficar realmente bem realista mesmo. Então, mas a massa corrida é opcional. Se você quiser, eu peguei a massa corrida e misturei com um pouquinho de areia, para ele dar um ar de mais realista, né? Mas é opcional também. Muito bem, gente. Se você curtiu esse conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que eu estarei postando, compartilhe com seus amigos e espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Até o próximo vídeo.